você que está em casa, o Vida Saudável está no ar. Seguimos no formato virtual, obedecendo as regras de distanciamento, e a gente espera que você que está em casa, fique em casa, né, sempre que possível, e ao sair não esquece o álcool gel, a máscara, né, manter aí o distanciamento, que é tão importante para a gente se ver logo livre dessa Covid-19. E o tema hoje é estresse. Afinal de contas, né, não tem faltado estresse para a gente que tem ficado mais em casa, às vezes deprimido, às vezes um pouco ocioso, muitas vezes com acúmulo de trabalho, e tudo isso gera estresse. Quem vai falar sobre isso com a gente? Geice Araújo, neurocientista. Tem também a participação de Larissa Pimentel, endocrinologista, falando sobre as consequências do estresse no nosso corpo. E também Anderson Martins, oftalmologista, falando das doenças oculares associadas ao estresse. Tudo isso no nosso programa de hoje, portanto não sai daí, daqui a pouquinho a gente tá de volta. A gente vai começar esse primeiro bloco então com a entrevista com Geice Araújo. Nessa pandemia sobrou estresse dentro de casa, né? Afinal de contas, todo mundo confinado, às vezes com uma sobrecarga de trabalho, às vezes não, muitas vezes com a sobrecarga de trabalho, e aí o cortisol, né, foi lá para cima. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente? Geice Araújo, neurocientista, que inclusive tem uma pesquisa voltada para o estresse. Muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada pelo convite. Por que as pessoas têm ficado mais estressadas? Você que também é instrutora de Mindfulness, deve receber muita gente com cortisol lá em cima. É o quê? É o trabalho, foi a pandemia, é a sobrecarga, é tudo, né? É uma mistura, né, desses aspectos, porque, na verdade, quando a gente vai falar sobre estresse ou sobre saúde, não dá para falar só sobre hormônios, só sobre finanças ou só sobre relacionamentos, porque nós somos o composto disso tudo, né? Então, dependendo da forma como estão as minhas finanças, dependendo da forma como eu estou me relacionando em termos pessoais e profissionais, dependendo do ambiente em que eu vivo, isso tudo vai influenciar na forma como o meu corpo compreende, né, que eu estou vivendo em um ambiente seguro, e faz com que a gente tenha uma resposta ao estresse de forma mais equilibrada. Mas, assim, é muito importante a gente falar que o estresse, ele é um mecanismo essencial para a nossa sobrevivência. Então, na verdade, para a gente acordar pela manhã e a gente levantar e ter disposição e motivação para poder fazer o que a gente tem que fazer durante o dia, a gente precisa do cortisol. Então, logo no início da manhã, a gente tem uma elevação do nível de cortisol para que a gente desperte, né? E é uma das coisas que a gente mede em pesquisa, por exemplo, né? Esse cortisol ao despertar. E aí esse cortisol, ele nos traz, de certa forma, uma energia, né? Para que a gente consiga fazer as coisas. E muito importante é o cortisol em termos de mediador para que a gente consiga, por exemplo, aprender alguma coisa. Então, muito importante, né? A gente às vezes fica achando que o cortisol é de todo mal e que ele é o vilão da história, e na verdade não é isso. Como tudo, é preciso que a gente tenha um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre o que a gente está compreendendo como um estresse e como é que a gente está lidando com isso. Então, não é sobre não ter estresse, mas também não é sobre estar naquele pico estresse absurdo, né? Então, é a gente conseguir encontrar um caminho do meio. E a gente acaba tendo esse tipo de comportamento, né, de alerta constante, que vai interferir no sono. Então, a gente vai ter dificuldade de dormir, vai interferir na concentração, então a gente vai ficar muito disperso, vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de irritabilidade durante o dia, né? Então, tudo isso, né, a gente começa a caracterizar como uma resposta ao estresse mal adaptativa, que pode fazer com que a gente adoeça também mais facilmente de outras coisas. Quais seriam as consequências, seja, né, no menor grau, até no maior grau, de uma pessoa que vive estressada? Quando a gente tem muito estresse, o nosso corpo ele começa a produzir muito cortisol, começa a ter muitas adaptações, que o meu sistema imunológico ele tem uma queda. Então, as células de defesa do meu corpo elas não vão atuar de forma tão consistente e a função dela não vai ser executada tão facilmente como iria se eu não estivesse nesse estado mais estressado. Por isso que, muitas vezes, quando a gente tem um pico de estresse muito grande, a gente adoece logo depois, né? Então, o estresse muito alto ou de forma crônica, quando eu fico muito tempo sob estresse, faz com que o nosso sistema imunológico ele tenha uma queda e a gente fique mais suscetível a adoecer.
Enquanto que o estresse, né, de forma aguda, ele até ajuda a gente a ter um pouco mais de ação, né, de energia para poder fazer alguma coisa. Então, por exemplo, atletas que competem, né, eles têm um pico de estresse ali, mas é aquele estresse, de certa forma, mais agudo, que ajuda a eles a conseguirem ter, por exemplo, melhores marcas, né, nos treinos e nas competições. Então, se ele tivesse muito de boa, se ele não se sentisse de certa forma muito pressionado, talvez ele não teria aquela performance tão boa como ele tem, né? Então, é importante que a gente tenha clareza que o estresse agudo, ele pode nos ajudar a fazer algumas coisas, pode ajudar também ao sistema imune a responder a algumas infecções, mas de forma crônica a gente tem aí um déficit e faz com que o nosso sistema, as células elas passam a morrer mesmo, e aí a gente não tem esse sistema de defesa atuando. E uma outra coisa é que de forma crônica, no nosso cérebro, né, esse cortisol, esse estresse de forma crônica, faz com que a gente perca células neuronais. Então a gente começa a ter dificuldade de memória, né? A gente começa a ter dificuldade de aprendizado. Então não é à toa, gente. É importante que a gente cuide, né? E que saiba que nesse momento, né, o que é possível para você. E quais são as formas, né? Quais são as maneiras que a gente tem hoje, Geice, de contornar esse estresse? Visto que não dá para fugir dele, né? A gente está sempre no processo aí de estresse, mas é possível a gente pelo menos tentar equilibrar, acalmar a mente, nem que seja por alguns momentos no dia. É possível, sim, a gente conseguir um equilíbrio, né? E lembrando que esse equilíbrio, ele também é dinâmico, né? E é para cada pessoa. Então, por exemplo, para mim, funciona fazer determinadas atividades que talvez para a Luísa não funcione. Então, a gente precisa trabalhar também com o que faz sentido para cada um, né? Então, o que a gente pode fazer? Organizar a rotina de modo que eu não me exponha além da conta, né? Mais do que o necessário a telas, né? Tentar inserir na nossa atividade momentos de repouso, né? Abrir mão do celular por um tempo, abrir mão do computador por um tempo, de repente inserir, né, nesses momentos de pausa um exercício de respiração, né? Onde a gente pode simplesmente voltar a nossa atenção para o corpo, perceber se tem alguma tensão ali que a gente pode liberar através da respiração, ou simplesmente deitar em um lugar que você se sinta seguro, né, no seu quarto, e sentir como é que está o corpo. Então, quando a gente fala de cuidados, né, contra o estresse, mais uma vez, o estresse ele é bom desde que ele não esteja em excesso. O que a gente está tentando reduzir é o excesso, para que a gente não adoeça, né, mais facilmente diante das infecções que estão por aí afora. Então, a gente vai ter essas atividades que podem promover, de certa forma, esse equilíbrio. Outra coisa, exercício físico, mesmo dentro de casa, né, também vai ajudar o nosso sistema imunológico a ter melhores reações diante de infecções virais, né? Escrita é ótimo também, então, caso você esteja muito ansioso, se sentindo muito estressado, uma coisa que você pode fazer é colocar no papel aquilo que você está sentindo, né? A escrita terapêutica ou diário terapêutico é uma das coisas que eu particularmente faço e indico para os meus alunos, que é como se fosse uma terapia, né? Você está falando com alguém, mas você está falando com papel. O papel não vai te julgar, né? Ninguém vai saber o que você está escrevendo ali, então não precisa se preocupar com isso. Outra coisa que pode ajudar na redução de estresse é você conseguir ter uma rotina. Rotina de estudo, rotina de trabalho, rotina de sono. Muito importante. Porque se a gente não tem uma rotina, a gente vai entrar nesse estado de alerta constantemente e aí o nosso corpo ele vai entender que tem que estar demandando energia o tempo todo, tem que estar ali como se estivesse na luta o tempo inteiro. Se eu tenho uma rotina, né, rotina nada mais é do que uma organização de algumas ações que a gente vai repetir diariamente. E isso é um hábito. Quando eu começo a ter melhores hábitos, ter uma rotina mais organizada, aí eu consigo gastar menos energia para fazer aquilo que eu tenho que fazer. E isso vai ajudar com que a gente tenha um maior equilíbrio e consiga um estado de relaxamento mesmo em meio a esse caos. Mas naquela hora do estresse batendo, o chefe aperreando o juízo, o que a gente tem que fazer nessa hora? Respira, né? Sempre aquela história, respira e não pira. Então, nessa hora, o que você pode fazer? Você pode visualizar, por exemplo, né, uma luz da cor que você quiser, a cor que você gosta,
Você imagina que essa luz, o ar, ele está sendo colorido com essa luz. Aí você inspira como se você estivesse inspirando essa luz que te traz calma, que te traz centramento, que te traz mais serenidade, né? Aí você vai e solta, quando você solta o ar, você imagina que seu corpo, seus ombros estão soltando, seus braços estão soltando. A pessoa está ali na tua frente, né, descascando, tá ali estressadíssimo, e aí você tá lá olhando pra pessoa e você respira, né, porque entende que essa pessoa lá também tá em sofrimento, e muitas vezes o estresse dela não é com você, é muitas coisas que ela também tá passando. Então a gente aprender a não levar tanto pro lado pessoal, né, o estresse do outro, é uma outra coisa muito importante pra gente fazer. Geice, para terminar, deixa pra gente aqui as suas redes sociais, seu contato, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, né? Aprender a respirar, que é sempre importante. Eu tenho um Instagram, que é geice.araújo, se escreve GEISSY.araújo. E tem o meu site também, que é geissearaújo.com. E eu tô ali, né, tentando compartilhar esse tipo de estilo de vida, porque na verdade é um estilo de vida, né? E um estilo de vida que é baseado por um conjunto de hábitos, onde a gente vai tomando consciência do que faz sentido pra gente. E para mim, hoje, a meditação, o mindfulness, a respiração é realmente uma ferramenta muito transformadora. Não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais Vida Saudável sobre estresse. O estresse altera logo todos os nossos hormônios e as consequências disso, quem conta pra gente é Larissa Pimentel. Quando a gente está estressado, naquele nível, né, de estresse, precisa sempre de um escape, de uma fuga. E muita gente encontra essa fuga na comida, isso é fato. E claro, né, durante a pandemia, esse momento de confinamento, a comida aí todos nós ficamos muito próximos da geladeira. E aí, as consequências disso, né, o aumento de peso e talvez até uma desregulação nos nossos hormônios. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente está aqui comigo, Larissa Pimentel, endocrinologista, presidente da Sociedade Norte-Rio-Grandense de Endocrinologia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu, doutora Larissa? Obrigada, Luísa, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui novamente. Eu queria saber de você, doutora Larissa, o que você tem percebido, né, nessas consultas, teleconsultas, né, que você tem feito nesses dias, aí, nesses meses, né, do cenário pandêmico? Olha, Luísa, a gente também tem observado no consultório um aumento importante na procura, né? Em busca realmente da famosa perda de peso, né? As pessoas realmente se depararam na pandemia como a comida meio que como uma válvula de escape, né? A gente ficou em casa, se tornou mais sedentário, todo mundo ali em home office, muitas pessoas deixaram de fazer suas atividades físicas, né? E mudaram algumas pessoas esses hábitos alimentares, gerando muitas vezes o aumento do consumo calórico de alimentos. Então a gente observa muito esse ganho de peso e, ao mesmo tempo, a gente observa muito também o aumento da procura preocupado com as consequências e as complicações da obesidade. Sabe o que eu queria saber? Dessas consequências, né, imediatas que esse aumento de peso ele pode trazer para a gente. A gente tem que primeiro ver a obesidade como uma doença crônica, né? Uma doença que precisa ser prevenida e ser tratada. E aí, junto com a obesidade, vem o que a gente chama da famosa síndrome metabólica, onde a gente vai estar envolvido a resistência à insulina, né? O diabetes, a dislipidemia, que são as taxas de colesterol elevado, a hipertensão, né? A elevação dos níveis pressóricos. Então, termina que a gente junta todos esses hábitos, associados também a outros hábitos que também se exacerbaram na pandemia, como aumento do uso de álcool, a privação do sono e o estresse.
E aí o paciente obeso é um paciente que é uma cascata inflamatória, né? É um paciente que ele libera realmente citocinas inflamatórias, chamadas as interleucinas 6, fator de necrose tumoral, são algumas substâncias que tornam esse paciente uma pessoa potencialmente inflamada. Isso faz com que o que a gente tem de dados dos estudos é que os pacientes obesos são mais propensos a ter formas mais graves da doença, né? Devido a essas múltiplas comorbidades que o paciente tem, né? O próprio cortisol, como você citou, que é um dos hormônios que está aumentado no estresse, né? Que ele está interligado numa cascata lá com o hipotálamo, a hipófise e a nossa glândula adrenal. Ele está aumentado no estresse, está aumentado nos pacientes obesos, e isso existe um feedback, né, que está totalmente relacionado aí dentro realmente dessa doença crônica da obesidade, assim como a liberação dessas citocinas inflamatórias. Então, os pacientes obesos, com esse maior risco dessa evolução para formas mais graves, gerou-se realmente uma maior preocupação da necessidade, né, de eu preciso realmente emagrecer, eu preciso cuidar da minha saúde. E um dado muito importante, Luiz, é que assim, perdas de peso não tão elevadas já diminui risco, entendeu? Em relação, por exemplo, ao Covid. Alguns estudos estão mostrando que perda de peso de 3 a 5% já diminui esse risco, entendeu? Para risco cardiovascular, por exemplo, os estudos mostram que perda de cerca de 10% do peso já diminui o risco cardiovascular do paciente. Então, às vezes o paciente pensa, mas eu tenho que perder um peso enorme, então eu não vou nem tentar. Mas o que as pessoas não entendem é que pequenas modificações nos seus hábitos de vida, no seu consumo calórico, no seu gasto energético através da atividade física e perdas de peso não tão elevadas já mudam riscos de muitas doenças. E é isso que é importante alertar para a população. Pois é, porque acaba às vezes até desestimulando, né? A pessoa pensando, preciso perder muito peso e não vai nem tentar. Então, pessoal, qualquer esforço já está valendo. Doutora Larissa, eu queria aproveitar você aqui para lembrar, né, já que estamos falando sobre o tema obesidade, neste dia 4 de março, né, agora mesmo, é comemorado esse Dia Mundial da Obesidade, então a gente precisa falar a respeito. Eu queria que você, como representante da Sociedade Norte-Rio-Grandense de Endocrinologia, falasse um pouco da campanha, como é que ela está acontecendo nesse cenário pandêmico. A gente dedica todo esse mês à conscientização, tanto da prevenção, como realmente da explicação da necessidade de tratamento dessa doença, certo? E de realmente estimular os órgãos e os governos a promoverem mais saúde, né, para a população e para também combater a estigmatização do paciente obeso. Essa data, que é o Dia Mundial da Obesidade, dia 4 de março, ela realmente através de várias entidades científicas, não só a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, são várias entidades científicas em todo o mundo, tentando realmente levar essa conscientização da necessidade da divulgação da obesidade como doença crônica, que precisa ser tratada através dos tratamentos corretos, né, baseado em evidências científicas, através dos profissionais corretos, dos especialistas que são necessários para tratar a obesidade. É um mês de toda conscientização, promoção de saúde e realmente informações corretas. Aqui, a nossa regional do Rio Grande do Norte, nós estamos fazendo algumas lives, né, no nosso Instagram, da SBEM-RN, certo? E vamos ter várias lives sobre os estigmas da obesidade, o tratamento clínico da obesidade, vamos falar também de obesidade infantil, certo? Vamos falar sobre mitos e verdades da obesidade. Então, acho que a gente quer levar a informação correta aí para a nossa população, para que a gente tenha um tratamento ideal para esses pacientes. Há muito tempo a gente já ouve falar, né, que há uma epidemia, né, não da Covid, mas da obesidade. Eu queria saber se existe, né, se agravou essa situação mais durante esse período que a gente está passando. A epidemia da obesidade já é uma epidemia que vem aí há muitos anos, né, em todo o mundo. No nosso Brasil, os nossos dados que a gente tem são os dados do Vigitel, confirmam isso. E agora, com a pandemia do Covid, né, a gente tem esse aumento. Isso é visto diariamente por a gente nos nossos atendimentos, esse aumento do ganho de peso dos pacientes. E aí, por isso, a nossa maior preocupação, porque como a obesidade não deixa de ser um fator de risco para essas formas graves da doença,
esse aumento da prevalência, por esse aumento da mudança dos hábitos, né, das pessoas, as pessoas estão em casa, ansiosas, estressadas, então terminam muitas vezes optando até por escolhas, né, alimentares não benéficas. Estão comendo mais açúcar, estão comendo mais carboidrato, né, então, como eu disse, estão usando a comida muitas vezes como válvula de escape. O consumo calórico aumenta cada vez mais. E com isso, a diminuição do gasto, porque muitas pessoas faziam atividade física e agora estão mais sedentárias. Trabalhavam andando, trabalhavam fazendo algumas atividades, estão hoje em home office. Então, essa é a nossa grande preocupação, porque não é porque você está em casa que você não pode comer bem, se alimentar bem, que você não pode fazer um treino, mesmo que seja dentro da sua casa. Você pode continuar com um estilo de vida saudável, sim, isso é possível. Basta que você queira, se discipline e coloque isso como prioridade na sua vida. É fácil? Não, não é fácil. Mas eu acho que se a gente priorizar a saúde, a gente sabe que a gente está num momento que a gente tem que priorizar a saúde. A saúde é prioridade. A gente acabou de ver que hoje em dia não tem nada mais importante do que realmente a saúde, a qualidade de vida que você leva. Então, a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia. Doutora Larissa, para terminar, então, eu queria que você repetisse a rede social onde vão acontecer essas lives, né? O site, de repente, se tem outros canais. E também deixar a sua rede social para o pessoal que está em casa poder conhecer mais seu trabalho, tirar alguma dúvida, né, com relação à obesidade. Na verdade, a nossa rede social da sociedade é a SBEM-RN, SBEM-RN, certo? Onde vão estar acontecendo essas lives. Minha rede profissional é Larissa Pimentel 1, certo? E nós estamos lá na nossa sociedade, vários endocrinologistas vão estar falando sobre isso, os endocrinologistas do nosso estado, e a gente espera vocês e agradece a oportunidade de vocês estarem sempre preocupados em levar a informação correta para o telespectador. Daqui a pouquinho tem mais Vida Saudável para você. Até já! Estresse alto, imunidade baixa. E aí o que aparece? Doenças oculares. Vamos saber então com Anderson Martins, oftalmologista, o que é blefarite, o que é calásio. Vamos descobrir tudo isso agora. A gente sabe que o estresse, ele é maléfico para a nossa saúde. Isso porque ele produz consequências como a irritabilidade, ansiedade, né? A própria insônia. E tudo isso gera o quê? Uma baixa da imunidade. Quando essa baixa da imunidade acontece, aí sim, né, outros probleminhas acabam aparecendo no nosso corpo. E também, né, claro, nos nossos olhos. Para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui Anderson Martins, ele que é oftalmologista e vai explicar para a gente que doenças são essas que aparecem no nosso olho. Bom, tudo bom com você, Anderson? Bem, Luísa, que prazer estar com você. Para mim é uma grande honra estar colaborando com vocês, falando um pouquinho sobre esse assunto. Quando a gente tem aquela baixa da imunidade, como eu falei no começo, a gente acaba aparecendo esses probleminhas, né? Eu queria que você começasse a falar sobre esse tal de calásio, que é uma coisa que a gente viu muito durante a pandemia, agravada com a questão do estresse. E o que é, né? Que condição é essa, hein? O estresse acaba causando algumas alterações na pele da pessoa, e inclusive na pele e glândulas do olho da pessoa. Essas glândulas do olho aumentam sua secretividade e aumentam a sua função sob situações de estresse, sob situações de adrenalina alta, né? Nessas situações, que é o que está acontecendo agora na pandemia, o normal é a gente estar estressado, o normal é a gente estar ansioso. Então está todo mundo preso dentro de casa, com a adrenalina lá em cima, todo mundo está com medo. Então acaba aumentando a quantidade de secreção da borda dos cílios, né? Isso dá um quadro crônico, que a gente chama de blefarite, que são aquelas casquinhas na borda do olho, né? Isso, a longo prazo, pode acabar entupindo uma dessas glândulas e causando o que a gente chama de calásio. O calásio é o primo do T-sol, digamos assim. Só que o T-sol é quando ele está bem inflamado, bem amarelado, com pus, e o calásio é aquela massinha branca que já cicatrizou, que não infeccionou. Ambos foram aumentados em quantidade que a gente viu em consultório durante a pandemia, né? Associado a isso, outros fatores da pandemia também pioraram a quantidade de calásio. Por exemplo, as pessoas estão dormindo menos,
o uso de máscara aumentou a oleosidade da pele. E eu encontrei já, inclusive, mais de um artigo publicado que fala de aumento de calágeno na pandemia. Então, uma coisa aumentou mesmo, aumentou mais de 30%, cerca de 40%, a quantidade de calágeno nessa pandemia. Existe alguma predisposição das pessoas terem a tal da blefarite, já que já é essa condição que gera, né, o calágeno? Pessoas que têm a pele mais acneica, né, com mais acne na pele, pessoas que têm a pele mais oleosa, peles mais claras são mais suscetíveis. Percebe aquelas pessoas bem branquinhas, com a borda da pálpebra bem avermelhada, idade avançada e sexo feminino, né? Então, as mulheres mais branquinhas, estressadas, são as que mais são suscetíveis a ser acometidas por calágeno. Nas mulheres, ainda tem o agravante do uso da maquiagem, né? A maquiagem, principalmente a maquiagem, né, do olho, da borda do cílio, o rímel e o lápis, que são os principais que podem entupir essas glândulas, quando não removida de forma adequada, pode entupir essas glândulas, proporcionando ainda mais calágeno e ordelo, né? Então, as mulheres que estão usando maquiagem, ter todo o cuidado de remover corretamente a maquiagem, se não for assim que chegar em casa o mais cedo possível, pelo menos antes de dormir, né? O ideal é assim que chegar em casa já remover aquela maquiagem, mas se não for possível isso, antes de dormir, com certeza, obrigatoriamente, não dormir de maquiagem. Eita, tá aí o recado para a mulherada que tá usando maquiagem. Eu mesma já tive alguém, tava rindo porque eu já tive alguns problemas também no olho. Como é que fica o tratamento, né, desses probleminhas? Eu acho que sempre a gente tem que procurar um oftalmo, né, doutor Anderson? Qualquer alteração em pálpebra ou olho é orientação de procurar oftalmologista, né? Então, qualquer bolinha que apareça na pálpebra superior ou inferior, seja ela inflamada ou não, você deve procurar o seu oftalmologista para saber o diagnóstico. O pilar primordial desse tratamento é a higiene dos cílios, como eu já falei. Então, você tem que ter higiene ciliar. Qualquer sabonete infantil neutro, que seja sem cheiro. Você pode enxaguar o próprio rosto e depois você pode fazer espuminha na mão e lavar a borda do cílio como se estivesse removendo maquiagem. O meu demaquilante líquido serve para o rosto, mas ele não limpa a borda do cílio de forma adequada. Alguns pacientes que são mais espessos, a gente associa ainda fazer uma compressinha morna. Então você pode fazer uma compressinha morna antes do banho, em 5 minutinhos, ou no próprio banho, se a sua água for bastante quente, você pode ficar ali uns 5 minutinhos debaixo do chuveiro, pegando aquela aguinha morna no seu próprio chuveiro no cílio, e depois você faz a higienização. Queria aproveitar você aqui, doutor Anderson, porque eu sei que lá no Hospital de Olhos de Parnamirim vocês têm feito, né, uma campanha massiva, né, para destacar aí na sociedade, né, sensibilizar a sociedade a respeito do transplante de córnea. A gente está em meio a uma pandemia, todo mundo sabe que todas essas cirurgias de transplante acabaram sendo suspensas, muitas delas. Eu queria que você aproveitasse esse espaço aqui para falar um pouco da campanha, sobre a importância que se tem, né, o transplante de córnea. Aqui no estado, infelizmente, a taxa de negação da doação chega até 80% no primeiro contato. Só quando a equipe vai abordar e dizer: oi, nós somos da equipe de transplante, gostaríamos de saber se você gostaria da doação de seus órgãos, de córnea, etc. A primeira resposta já é não, e não tem conversa, e acabou. E isso não é culpa daquela família que está passando por um momento de tanta fragilidade naquele momento, né, de uma labilidade emocional, um momento de você decidir coisas importantes, difíceis, e você acabou de perder um ente querido, né? Então, tudo que a gente vai trabalhar nisso, a gente tem que trabalhar na população quando ela não está passando por esse momento, para que quando chegue nesse momento já seja uma coisa incutida dentro da cabeça da pessoa, para que ela possa doar com mais tranquilidade, né? Mas para falar disso, são muitos mitos envolvidos, existe função religiosa, né? Existe muita coisa que a gente tem que desmistificar da população para que isso possa acontecer. Eu trabalho com doação, eu trabalho com transplante de córnea, você saber que voltou a enxergar, no meu caso, né, que o paciente voltou a enxergar pelo meio de outra pessoa. E aí a gente está com essa campanha, principalmente aqui em Parnamirim, mas que a gente expandiu para o estado todo, teve uma boa adesão nas mídias sociais, que é proteja os seus olhos e seja luz para alguém no futuro, né? Então, se você pode agora
proteger, se proteger do sol, não ter afecções oculares e no futuro doar os seus olhos para alguém, faça isso. Porque só quem passa por uma situação que precisa de doação de órgão é que sabe quando ela é importante. Agora, para terminar, eu queria que você deixasse seu contato, né, para o pessoal que está em casa acompanhando a nossa entrevista, possa falar com você, de repente, tirar mais dúvidas relacionadas aí aos nossos olhos. Quem estiver interessado em saber mais informações, pode falar diretamente comigo pelo Instagram, que é @AndersonMartins, ou pelo Instagram do Hospital de Olhos Parnamirim, que é @HOParnamirim. E aí a gente pode conversar um pouco mais sobre o que quiser. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui, mas antes a gente tem um recadinho do pessoal lá do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que está com inscrição para novos voluntários. Tem posto em Natal e em Caicó, são 10 encontros, todos online, gratuitamente você faz essa capacitação. Manda um e-mail para o natal@cvv.org.br e o único requisito é ter mais de 18 anos, né? E estar disposto a ser um bom ouvinte, tá bom? Não esquece, fique em casa sempre que puder e a próxima semana a gente tá de volta. Até lá!